Olá, está começando mais um programa Ação Parlamentar. Nossa conversa hoje é com a deputada Janete de Sá, do PMN. Após construir uma trajetória de luta sindical, inclusive como uma das fundadoras da Central Única dos Trabalhadores no Estado, a ferroviária Janete de Sá foi eleita para o Parlamento Estadual em 2002, onde permaneceu por 3 mandatos consecutivos. Em 2014, foi reeleita com quase 22 mil votos para o 4º mandato. Deputada, bem-vinda novamente ao Ação Parlamentar. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, a senhora é relatora de uma das CPIs de maior repercussão aqui da Assembleia, que é a CPI da máfia dos guinchos, né? Instalada para apurar supostas irregularidades nos serviços de guincho aqui do Estado e que também passou a apurar denúncias de irregularidades nas permissões dos serviços de táxi concedidas pelas administrações municipais, né? Qual o impacto desse trabalho para a sociedade? Olha, inicialmente, quando nós começamos as investigações, nós observamos um abuso muito grande por conta do nível de remoções que aconteciam, principalmente na cidade de Vitória e na Grande Vitória. E esse trabalho todo mostrou claramente uma conivência, um conluio, envolvendo as autoridades públicas com o setor privado, esses pátios que eram credenciados pelo DETRAN e pelas prefeituras, através do DETRAN, esse conluio de servidores com a Guarda Municipal, com o Batalhão de Trânsito, que foi motivo, inclusive, de uma investigação e que levou a estar condenando alguns militares de patente, como coronéis, por conta dessa conivência, desse conluio com o setor privado. Esse trabalho ele evoluiu no sentido de que algumas novas normas, instruções e decretos fossem editados, tanto pelo DETRAN, que mudou a sua dinâmica, assim como também pela Prefeitura de Vitória e também as outras prefeituras construíram uma condição de primeiro verificar o resultado da CPI para poder dar prosseguimento aos seus trabalhos no que se referia às remoções de veículos nos seus municípios. Nós tivemos em Vitória um avanço muito grande, de 450 remoções que aconteciam por mês, e muitas delas abusivas, intoleráveis, nós caímos para 60 remoções mensais. Isso foi identificado na sociedade. A sociedade ela observou rapidamente que o abuso havia cessado. E isso levou com que o DETRAN revisse as suas normas, revesse as suas normas e as suas dinâmicas e fez com que nenhum veículo mais pudesse ser taxado por estar no pátio por mais de 90 dias, porque tem uma norma também do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Brasileiro de Trânsito, que não permitia que esse veículo pudesse estar sofrendo multas e também sendo cobrada a sua permanência no pátio por mais de 90 dias. Isso também foi saneado. Também conseguimos acabar com os credenciamentos e conseguimos acabar com essa máfia, porque o credenciamento ele favorecia com que os donos dos pátios fizessem um acordo junto com a Guarda Municipal e com o Batalhão de Trânsito, com os servidores, para que eles, para cada carro que eles mandassem para guinchar, eles recebiam um valor. E era de toda ordem as situações. Tinha até lanche, almoço, valores por fora, que não eram compatíveis, inclusive, com a remuneração que esses servidores recebiam, não era compatível com o patrimônio que essas pessoas estavam adquirindo. Isso tudo foi observado, isso tudo faz parte de um levantamento que nós estamos fazendo e que vai estar sendo colocado na hora do relatório final, e por isso que eu evito falar nomes, mas isso tudo foi levantado e foi observado e resultou realmente num benefício para a sociedade, que foi coibir as remoções, acabar com os credenciamentos, fazer com que o DETRAN promovesse os leilões. 4 mil veículos, entre motos e carros de passeio, foram leiloados. Vai estar agora o DETRAN caminhando para ter os leilões virtuais, que são uma modalidade mais rápida, e semanalmente ou quinzenalmente esses leilões eles podem acontecer, e com isso não haver mais necessidade de credenciamento e darmos credenciamento dos pátios. Dos pátios, e darmos um trabalho, uma ação mais efetiva para o pátio hoje, que é alugado em Campinho e que é alugado por um valor bastante significativo para a nossa sociedade, por um período de 10 anos, ou seja, é importante que se dê uma destinação melhor
com a falta do credenciamento, esses veículos vão todo para o Campinho da Serra, que é onde é o pátio que foi alugado pelo Detran, dando a ele uma destinação melhor. Porque existiam pátios em outros municípios também Em da Grande diversos Vitória. municípios, tanto na Grande Vitória como no interior, mas os pátios eles estão todos sendo descredenciados, são poucos ainda que estão credenciados, está terminando, finalizando os contratos, aí vai se estudar uma nova modalidade de estar trabalhando com a iniciativa privada, mas que não venha trazer prejuízo e transtornos para a sociedade com os abusos que nós vimos que eram praticados nessa máfia do guincho que se estabeleceu no Espírito Santo, tanto na Grande Vitória como no interior do estado. As remoções, que são os guinchamentos, né, no caso, elas aconteciam também nos estacionamentos rotativos e fora deles, né? Nós tínhamos remoções, tem a modalidade do parquímetro na Grande Vitória, fez, Vila Velha, Cariacica ainda está trabalhando nesse sentido, Guarapari. O que nós observamos em Vitória? Virou um transtorno você estacionar o seu veículo numa vaga que anteriormente era pública e que agora está sendo explorada pela iniciativa privada através dos parquímetros. Virou um transtorno, porque não havia nenhum tipo de tolerância. E, inclusive, havia uma conivência da guarda em estar a serviço da iniciativa privada, que era chamada, acionada, para poder estar estabelecendo que aquele veículo deveria ser removido para desocupar a vaga, para que a iniciativa privada pudesse estar locando ela para outra pessoa que quisesse usá-la. Quando que, no próprio contrato que reza essa questão, essa concessão, está previsto que tem uma regra de multa, do tempo, que de pode ficar além de tolerância, acaba o tempo de do uso da tolerância, vaga. sem essa necessidade da remoção à torto e direito, como vinha acontecendo. Isso também foi coibido e Vitória, o município de Vitória, editou uma resolução onde, hoje, para guinchar um veículo que esteja numa dessas vagas, ele tem que estar numa vaga que, por lei, ela está estabelecida para poder ser ocupada por idosos, ou por cadeirantes, ou por gestantes, ou que esteja sido mal colocado no estacionamento e esteja dificultando o tráfego na via. Tem que ser por uma questão que seja forte, que seja bastante significativa e que atrapalhe o trânsito ou viole a lei para poder o veículo ser guinchado, e não mais como era pela permanência, porque existe regra para, no caso de permanência, o próprio sistema, o próprio contrato com a prefeitura está tomando conta dessa questão. O que motivou exatamente o início, a instalação da CPI? Foi alguma denúncia? Muitas denúncias e os abusos que eram constantes. As reclamações eram de toda sorte e, inclusive, culminaram num processo que foi denunciado pelo Ministério Público, que culminou na denúncia e no julgamento desfavorável para 4 coronéis de nossa Polícia Militar, e agora ligados ao Batalhão de Trânsito. E essa questão dos táxis, deputada, como é que isso entrou, né, nos trabalhos também da CPI, essa investigação com relação às possíveis, né, irregularidades, supostas irregularidades na concessão das permissões de táxis? Em decorrência da credibilidade e da seriedade dos trabalhos feitos pela CPI, a sociedade começou a demandar a CPI de assuntos que eram referentes ao trânsito ou ao serviço de táxi, de veículo, toda a ordem de serviços que envolvia o trânsito acabou chegando na CPI. Nós tivemos que ampliar o leque dessa CPI, o escopo dela, colocando também a questão dos táxis em seu escopo. E hoje nós estamos recebendo muitas denúncias de que essas permissões, de que existe um comércio no serviço de táxi na Grande Vitória, principalmente no município de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, especialmente em Vitória, onde se faz de uma concessão que é pública e que também tem que ser licitada, um comércio havendo sublocação, o que não é permitido por lei. É uma questão que nós estamos analisando, estamos numa fase ainda de investigação, uma fase inicial de investigação. Já detectamos que realmente procede quando se fala que tem um barão do táxi, que tem alguns permissionários que tem muito mais do que uma placa, e isso não é possível, isso não pode. Pela lei, né? Pela lei isso não pode, isso não é concebido, tendo em vista que ao permissionário cabe apenas uma placa e ter, junto com ele, dirigindo 2 defensores. Ele tem que trabalhar por um período, Ele também tem que trabalhar por um período de pelo menos 8 horas, e isso não acontece. Mas nós observamos
né, nesse início de investigação, é de que o maior problema está exatamente na fiscalização. E já observando os trabalhos que são feitos pela Prefeitura de Vitória, nós identificamos que a fiscalização não existe e que a própria falta desse zelo do servidor público com a fiscalização acaba gerando esse comércio na permissão de placas de táxi no município de Vitória, o que não é permitido por lei, que inclusive é a sublocação que nós já identificamos e estamos ouvindo todas as pessoas que foram denunciadas e estaremos proferindo um relatório no sentido de coibir essa prática que, no nosso entendimento, é lesiva para a sociedade. E o que representa para a senhora, enquanto parlamentar, né, neste 4º mandato consecutivo, assumir essa relatoria? Olha, é um desafio e é muita responsabilidade que recai sobre nossas costas, mas eu atribuo essa tarefa à experiência que nós possuímos com o parlamento, o amadurecimento que a gente vai conferindo de um mandato para outro, a credibilidade que nós temos na sociedade, até mesmo por estarmos renovando o nosso mandato, né? Se a população renova o nosso mandato é porque acredita no nosso trabalho, e eu acredito que seja isso, que seja a maturidade aliada à forma, o compromisso que nós temos na investigação, a lisura como tratamos dos temas e a nossa forma ética de lidarmos com a problemática. Ok, deputada, vou pedir um tempo para a senhora para a gente fazer o intervalo, ok? Continue, então, acompanhando o programa Ação Parlamentar. A gente volta a conversar daqui a pouquinho com a deputada Janete de Sá. Te aguardo. Estamos de volta com programação parlamentar, hoje conversando com a deputada Janete de Sá, do PMN. Deputada, outra comissão parlamentar de inquérito em que a senhora atua, inclusive como presidente, é a CPI dos maus tratos a animais, né, instalada este ano. O que motivou a criação desse colegiado? As inúmeras denúncias. São muitas maldades feitas pelos seres humanos contra os animais. E diante das denúncias, uma delas, inclusive, que causou comoção no nosso estado, que foi o espancamento e morte de uma gatinha aqui na Pedra da Cebola, por uma pessoa, inclusive, importante na nossa sociedade, né? Que nos causou, ficamos incrédulos diante de tamanha agressividade, assim como outras também que a gente recebe do interior do estado, de municípios aqui como Vila Velha, de Cariacica, município de Vila Velha com maus tratos aos cavalos, né, na extração de areia. Ou seja, foram inúmeras denúncias que fizeram com que nós tivéssemos a necessidade de abrir uma CPI. A gente tem que ter muito cuidado para poder a gente estar dando seriedade à CPI e fazendo justiça aos animais. Tendo em vista que hoje as penas elas são muito brandas, mas no Congresso Nacional, na Câmara, já passou, inclusive, um projeto do deputado federal Ricardo Izá, que prevê um endurecimento nas penas, onde a prisão vai ser, que seria reclusão, vai ser de 3 a 10 anos, e dependendo do requinte de crueldade, se for o proprietário do animal, essa pena ela pode ser mais elevada, ou seja, com o endurecimento das penas e trazendo justiça para a causa animal, nós certamente vamos coibir esse delito e vamos trabalhar com relação aos animais uma cultura de paz, porque começa muitas vezes a agressão, ela sendo desferida contra um animal, que é um ser mais frágil, e dali ela vai crescendo, ficando crescente e acaba vindo também de encontro ao ser humano. Ou seja, quem pensa que trabalhar essa questão da violência contra a causa animal é uma questão que deveria ser dado enfoque maior para a causa da violência humana, está enganado, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, e a violência contra os animais ela é o início de grandes crimes bárbaros que acontecem com os seres humanos e com o aprofundamento da violência contra os seres humanos em nossa sociedade. Então, portanto, é muito importante ter o apoio da sociedade para dar vez, para dar voz e fazer justiça para com os animais e para com os seres humanos. A senhora também presidiu, deputada, a Comissão Especial das Demissões de Empregados e Terceirizados da mineradora Vale, né, que foi criada em 2015, essa comissão especial, e encerrada neste ano. Qual foi a conclusão dos trabalhos? As expectativas foram atendidas? Os trabalhos resultaram na paralisação do processo de demissão, que a princípio estava previsto para demitir cerca de 2.000 trabalhadores e parou em torno de 600 a 700 demissões. O relatório ele mostrou
que as empresas, em geral, elas preferem primeiro cortar pessoal para depois cortar outras despesas que poderiam evitar exatamente esse corte de posto de trabalho, que foi muito contestado por todos nós. No relatório final, o relator enviou todo esse conteúdo para o Ministério Público do Trabalho, cópias também para as emissoras de comunicação do nosso Estado e também para o governo do Estado, e uma cópia para a Vale. E o nosso objetivo é exatamente fazer com que as empresas reflitam e coíba esse comportamento que o empresariado muitas vezes possui de, quando tem problemas, cortar pessoal pós-trabalho. E para nós no Estado, em decorrência do que uma empresa do porte da Vale, ela acaba resultando de problemas com poluição e tantas outras questões, tendo em vista que o complexo industrial está dentro da capital, é importante que ela dê como contrapartida os postos de trabalho, que é uma forma, inclusive, de abrandar esse problema, esse impacto que ela gera para a sociedade. Ok, falando um pouco sobre a sua atuação como presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia, né? Essa comissão vem tendo muito trabalho, né, deputada? Crise hídrica, liberação do café peruano, da importação do café do Peru pelo governo federal, né? A contaminação da cultura da banana pela cigatoca negra, são assuntos em discussão na comissão, né? São muitos desafios. Nessa questão da agricultura, nós temos um problema muito grave, que é o problema da crise hídrica no nosso estado, onde nós tivemos, em 2013, uma enchente que devastou várias lavouras. Depois, em seguida, 2014, 2015 e entrando para 2016, nós tivemos uma das maiores estiagens que o nosso estado já passou. E está aí, e com essa restrição hídrica, várias culturas, elas foram basicamente perdidas. Hoje, os nossos produtores rurais, tanto da agricultura familiar, como pequenos, médios e grandes produtores, amargam muitos prejuízos, principalmente nos financiamentos que fizeram. E nós discutimos, uma discussão grande e profunda, e é um desafio nosso, da classe política do nosso Estado, estarmos buscando saída para a renegociação da dívida de nossos produtores rurais, porque eles vão ter uma perda muito grande, principalmente na cultura do café, no leite, também na questão do nosso trabalho, né, com o gado de leite de corte, e isso não tem retorno. Se ele não tem como pagar, se ele não tem uma flexibilização para poder estar renegociando as dívidas que foram contraídas, ele não tem dos como financiamentos, formar, né? Ele não tem dos financiamentos, ele não tem como formar de novo sua lavoura, e o prejuízo, que é de 70%, 80% em determinadas lavouras, ele vai ficar cada vez maior. Tem lavouras que nada basicamente vai ser colhido, tem produtores que perderam basicamente tudo. E nós temos feito um trabalho muito grande junto ao Ministério da Agricultura e junto também o setor financeiro nacional, Banco Central, a rede bancária de Bandes, Banestes, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Sistema Sicob, né, para que, através do Banco Central, através de uma orientação do governo federal, a gente possa estar renegociando essas dívidas para que eles possam contrair novos créditos e poder estar pagando o que deve. Ninguém não se fala em não pagar o que deve, mas que haja uma flexibilização para que possa ser pago as dívidas e ser contraídos novos créditos para formar as lavouras e seguir em frente à vida. A senhora também participa como vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. E é também vice-presidente da Secretaria de Mulheres da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, né? Como é, deputada, esse trabalho de defender a mulher, a senhora sendo uma mulher parlamentar, né? Eu acho que já deu para perceber que o nosso mandato, ele tem muito trabalho e muitos desafios. E um dos principais desafios é a questão da mulher. É inconcebível a violência familiar e doméstica no nosso Estado desferida contra as mulheres. Esse é um trabalho que nós, mulheres da Assembleia, nós nos unimos para poder diminuir esses índices. Nós já chegamos no ranking em primeiro lugar dos estados brasileiros, hoje nós estamos em quarto lugar, mas não há o que se comemorar. Nós entramos com a Patrulha da Família, onde, inclusive, pessoalmente, coloquei uma emenda para comprar mais 2 viaturas das 4 que foram iniciadas pelo governo do Estado. Foi uma indicação da senhora, Foi uma indicação, né? minha, contemplando, inclusive, um projeto. Mas como tem que ser uma iniciativa do governo, ele está retornando o meu projeto para que ele possa ser implantado em todo o Estado. Inicialmente foi implantado na região de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
nós colocamos uma emenda para fortalecer com mais 2 viaturas, para contemplar a Grande Vitória, para poder Viana ser contemplado e Guarapari. E também queremos estender para os outros municípios, como Fundão, como Pedro Canário, de acordo com o tamanho da problemática. A gente aumentando esse serviço de proteção à mulher, que é uma patrulha. Funciona, deputada? É uma patrulha que ela é formada por um casal de militares que tem o trabalho de estar abordando. Teve a denúncia de estar indo, de estar fazendo as visitas tranquilizadoras, de estar conversando com as famílias, de estar tentando evitar o problema. E ela não vai assistir apenas às mulheres que têm medidas protetivas. Ela vai poder ser acionada na medida em que há a denúncia. Que a denúncia ela pode partir para o local e, com isso, ela tem uma celeridade maior e, muitas vezes, evitar que aquela mulher seja morta, né, porque ela está sofrendo um espancamento, ela está sofrendo atos de violência, ela pode vir ter a vida ceifada. Então, é uma forma de estar dando celeridade e também de estar fazendo um trabalho preventivo. Na medida em que uma viatura dessa para num bairro, ela é caracterizada como uma viatura voltada para o atendimento à violência familiar e doméstica contra a mulher, ela também age aquele instrumento, aquele aparelho como um ato no sentido de repreender o agressor, de fazer com que todos que estão ali em volta saibam que ali tem uma agressão contra a mulher, que ali tem um agressor e que aquela situação é cabível de justiça, merece justiça e ela tem que ser coibida. Então, eu vejo, assim, que são avanços que nós estamos dando e, por isso, já caiu do 1º para o 4º lugar no ranking nacional, mas ainda falta muito, não tem o que se comemorar e é por isso que o meu mandato, esse 4º mandato, eu tenho focado muito nessas questões, principalmente na violência familiar e doméstica contra a mulher e questões que para mim são caras, como a questão da cultura da paz, e por isso eu entrei com a CPI em defesa dos animais contra os maus tratos, a questão da agricultura, que é uma questão importante para potencializar as mulheres e os homens que vivem na roça e que são os responsáveis por fazer com que o alimento bate nas nossas mesas todos os dias, um alimento saudável, e também a questão das máfias, né, que nós estamos desbaratando, como o caso da máfia do guincho, dos táxis e tantas outras questões que envolvem medidas de abuso contra a nossa sociedade e que a gente tem que estar vigilante, tem que estar fiscalizando e tem que estar tomando providência para que a sociedade ela seja beneficiada com as políticas públicas, com políticas assertivas, no sentido de estar conferindo a ela proteção e segurança. Reforma política também é uma das pautas do seu trabalho, né? Principalmente na questão das mulheres, né? Nós somos contra o financiamento privado de campanha, trabalhamos a questão do financiamento público, um financiamento misto, né, com um controle grande do Ministério Público. Nós também trabalhamos fortemente a questão de se colocar cota para que a mulher ocupe espaços no Congresso Nacional. O poder é matriarcal, mas infelizmente ele não foi ocupado pelas mulheres, os homens ocuparam e agora nós precisamos resgatar esses espaços. E aí por isso é necessário que, independente do quantitativo de mulheres que se candidatam, mas que esteja reservado as cadeiras, as vagas no Congresso. Inicialmente, nós conseguimos que passasse no Senado uma cota para 2016 de 10%, tanto nas câmaras estaduais, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, né, que fosse de 10%, inicialmente nas câmaras municipais, que fosse em 2018 esse número de cadeiras passasse para 12% e em 2020 para 16%, ou seja, seriam ocupadas necessariamente esses espaços de 10% de uma Câmara de Vereadores com mulheres. Ainda é pouco, mas é um início, né? E com isso a gente vai ter mais mulheres na política, que é um trabalho que nós fazemos também, no caminho de estar motivando, incentivando as mulheres a participarem, porque é uma frase que eu criei e volto a repetir: a mulher pode não mudar com a política, mas a política muda com a presença da mulher, e a mulher é determinante por seu olhar amplo, pelo seu olhar caridoso com a sociedade, pela formação da família, ela é determinante para ela estar ajudando a construir políticas públicas mais acertadas e que vão de encontro aos interesses da sociedade. E a senhora é um exemplo de que a mulher consegue cumprir várias tarefas, né? Vários compromissos ao mesmo tempo, né? A mulher se vira nos 30 e ela é capaz de ser boa esposa, ser boa mãe e ser uma excelente agente pública que pode dar a sua contribuição à sociedade. E eu espero
que nos meus 4 mandatos eu tenha procurado fazer isso, porque o meu mandato ele serve exatamente para ajudar quem mais precisa. É para isso que ele se propõe e é para trabalhar que eu entrei na política. Deputada, obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Infelizmente, acabou nosso tempo, né? Porque tem assunto ainda para mais bate-papo, né? Eu é que agradeço e posso assegurar que a sociedade ela pode esperar de mim cada vez mais trabalho. Eu sou uma operária concursada, mas eu estou aqui por uma decisão política de que a gente só consegue melhorar a vida das pessoas através de atitudes políticas, de políticas públicas acertadas. E eu espero que meu mandato contribua nesse sentido. A senhora gostaria de deixar o seu e-mail? janetedesar@gmail.com, para tirar dúvidas. A nossa assessoria está à disposição para poder estar buscando, estar atendendo a sociedade em sugestões para projetos. Também tem um e-mail que nós criamos, que é o defesadosanimaisES@gmail.com, e o WhatsApp, cujo número é 996358594, que ele foi criado como um canal de denúncia para a causa dos maus-tratos de animais. Então, nossa assessoria estará aberta para poder receber essas denúncias e está buscando dar respostas para os casos que nos forem apresentados. Deputada, obrigada. Bom, obrigada também pela sua companhia e se quiser manter contato conosco, é só escrever para tvales.es@gmail.com. A gente se encontra no próximo Ação Parlamentar. Até lá.